ou às vezes a linha de tão forte, a linha com o cortante tão forte que corta um fio da rede e acaba pegando outras pessoas. Eu já vi casos assim que nem estavam empinando pipa, estavam passando por ali, acabam matando ou queimando seriamente pessoas que não estavam diretamente envolvidas com a pipa. Quer dizer que isso é uma coisa muito séria, então. Vocês já tiveram casos assim semelhantes? Muitos. Inclusive, né, nós temos um caso de uns 6 anos atrás, em Biritiba-Mirim, um garoto subindo numa residência para pegar um pipa que estava enroscado, e ele caiu em cima da lança, aquelas lanças, né? E a lança transfixou. O bombeiro foi chamado, tivemos que arrancar o moleque dali, cortando a lança e conduzi-lo para o hospital com vida. Graças a Deus ele sobreviveu, mas transfixou. E é comum você ver as crianças subirem na rede elétrica para tirar pipa, cair de cima de telhados, isso é normal mesmo. Quer dizer, assim, normalmente não se tem noção do perigo. Não tem, eles querem resgatar o pipa, né? Eles não têm realmente a noção do perigo, do que pode acontecer. Agora, doutor, orientação para os pais qual é? A situação assim, mudou muito, né? Quer dizer, hoje em dia existem poucos lugares de lazer, poucos espaços onde as crianças possam brincar, não só empinar pipa, mas como jogar futebol. Quer dizer, as coisas vêm mudando muito nos últimos tempos. Como orientar os pais nesse sentido? Eles têm que estar mais atentos aos riscos que estão envolvidos, essas brincadeiras aparentemente inocentes, ou pelo menos que eram inocentes há algumas décadas atrás. Eles têm que estar cientes disso e proporcionar ao filho uma ida a um parque ou algo assim, onde estariam mais seguros e distantes desse tipo de perigo. Essa é uma problemática complexa. Você tem que convir que hoje em dia os pais trabalham muito mais do que antigamente, o pai e a mãe, e muitas vezes tem pouco tempo para cuidar dessas crianças que ficam, na maioria das vezes, por si só. Agora, Isso é uma questão realmente, como os bombeiros vêm fazendo, de esclarecimento da criança. Exatamente como a gente viu naquela matéria. Agora, se pelo conhecimento que o senhor tem, quando a criança começa a ter noção de perigo? Quando ela começa nunca. Às vezes nunca tem. Muitas vezes, isso depende da índole de cada um, né? Muitas vezes a gente tem notado atualmente que as crianças estão amadurecendo bastante rápido, mas em alguns aspectos apenas, né? E eu creio que com relação à noção de perigo é uma coisa que a responsabilidade vem chegando, não é mais criança quando a pessoa tem noção disso. Então cabe ao adulto supervisionar as brincadeiras das crianças. Tá certo. Nesse trabalho que vocês realizam no Corpo de Bombeiros, sargento, vocês também têm outras situações há uma simulação para que as crianças elas tenham noção do que elas estão sujeitas quando saem às ruas ou até mesmo dentro de casa, né? Temos. Além da rede, da parte instrutiva da pipa, nós temos uma pista educativa de acidente de trânsito, né? Onde as crianças têm noções e aprendem a atravessar corretamente a faixa de pedestre e atravessar através do semáforo. E é engraçado que a maioria das crianças que vai lá, a gente começa a orientar, olha, atravessa na luz verde do semáforo, pela faixa, ande no banco traseiro com cinto de segurança. E elas falam assim, mas o meu pai passa no sinal vermelho. O meu pai para com o carro em cima da faixa de pedestre. Então a gente percebe que realmente tem que haver uma preocupação de algum órgão no sentido de educar essas crianças, porque elas começam a ver o erro dentro de casa. Certo. Né? Se o meu pai faz, eu também posso fazer. Então nós temos aquele objetivo também, não só da educação das crianças, mas também nas palestras que nós trabalhamos bastante com os pais, no sentido de orientar os pais e os pais orientarem os filhos também. Diário Comunidade está de volta e hoje nós estamos falando de acidentes na infância. Sargento, o senhor estava falando a respeito das outras bases que vocês têm no Corpo de Bombeiros para orientar as crianças a respeito dos acidentes, de coisas que elas devem evitar. Você estava falando de trânsito, mas vocês têm outras bases também, Temos né? Sim. Temos uma base educativa sobre poço, né? Nós atendemos bastante ocorrências de crianças que caem em poço por estar mexendo. Então nós temos uma base educativa de poço, temos a base educativa de piscinas, né? Que também é grande o índice de acidente de crianças que caem, morrem afogadas por estar brincando próximo a rios, piscina, orientando quando é que a criança pode e não pode entrar na água, quando é que ela pode brincar, quando é que ela vai se sentir segura brincando. Nós temos uma base educativa de fogo e mato, né, no objetivo de orientar, né, o fogo e mato na nossa região também é grande, o índice de ocorrências, no objetivo de orientar essas crianças com referência a não provocar os incêndios de matas, né. E estamos agora com um trabalho educativo também sobre animais peçonhentos,
que também é grande o número de ocorrências com animais peçonhentos na nossa região. Certo. Cobras, aranhas, escorpiões. Certo. E o que vocês estão mostrando, o que é basicamente isso. Exatamente. Mostrar o que é o animal e... O que é o animal, quando é que a criança deve realmente chegar próximo, quando é que não pode, se houver um acidente, o que fazer, para quem ligar, as providências serem tomadas. Agora, assim, a criança, na verdade, ela acaba funcionando como um outro dissimulador mesmo dessas informações junto à família, aos pais, ela dissemina essas informações. Sem dúvida. As crianças, nós temos pais que já foram no quartel, agradecer que o filho esteve lá, gostou da palestra, chegou lá, mostrou para a mãe como é que se fazia, o que não podia fazer. Teve até um pai que brincou com a gente que um dia ele foi atravessar próximo ao semáforo e o filho dele que estava no bombeiro falou: olha pai, não pode. O bombeiro falou que o senhor não pode parar na faixa de pedestre, não pode atravessar no sinal vermelho. Ele foi agradecer a gente pela educação que o filho acabou passando para ele, na parte de instrução. Tá bom. Doutor, dentro de casa, o senhor disse que realmente é um local muito perigoso para a criança. As queimaduras, por exemplo, elas normalmente acontecem dentro da própria casa. A grande maioria das queimaduras, a grande maioria dos pacientes queimados são crianças e a grande maioria dessas queimaduras em crianças, ocorrem dentro de casa. Se você quiser ser mais específico, no horário do almoço. No horário do almoço. No horário do almoço. Isso é escaldo, né? Queimaduras de líquidos fervendo, óleo, água, sobre a criança mexendo em fogão, correndo, brincando perto de cozinha. Existem diversas outras modalidades, é bom lembrar sempre que mexer com álcool próximo a fogo é uma das causas sérias de queimadura nas vestes, que depois vem a ser uma queimadura extensa, talvez pelo corpo inteiro. Queimaduras elétricas por crianças de menos idade que colocam as mãos e são queimaduras graves, né? Queimaduras... nas tomadas de casa, em aparelhos elétricos, soquete de lâmpada, mas as queimaduras por escaldo, essas que o líquido fervendo, a comida quente cai sobre as crianças, são as mais comuns. Doutor, que tipo de queimadura isso provoca, esse acidente, por exemplo, que você está citando, e como recuperar isso? É difícil a recuperação? Varia amplamente, né, do tempo de exposição, da temperatura do agente agressor. As queimaduras com líquidos como água ou leite fervendo são sempre mais simples de serem tratadas, elas nunca estão acima de 100 graus de temperatura. A queimadura tem uma profundidade muito limitada. Às vezes são extensas, mas são de simples tratamento. As queimaduras piores são as queimaduras com óleo fervendo, que às vezes vão a 3.000 graus centígrados. Isso provoca uma queimadura muito profunda de difícil tratamento. Isso é um tratamento que pode ser longo, dependendo da gravidade. Longo, dolorido? Muito dolorido, deixa sequelas, às vezes estéticas, às vezes funcionais para o resto da vida. Então é um dos motivos de preocupação até mesmo do governo, porque isso daí tira pessoas do mercado de trabalho por algum tempo e às vezes as tira permanentemente. A queimadura, além de atingir a pele, ela acaba atingindo também muitas vezes outros órgãos. Outros órgãos, umas queimaduras, como disse, com óleo fervendo, ou queimaduras de grande extensão que ficam queimando por muito tempo, como queimaduras nas vestes, de fogo nas vestes, são queimaduras dramáticas, são coisas horríveis. Certo. E quais são as ocorrências mais comuns, sargento? Assim, dentro de casa, além da queimadura, o que vocês notam em relação às crianças? São as quedas. As quedas. Né? Nós temos um trabalho preventivo também, chamado Palestras de Acidentes no Lar. Nós vamos em sociedade de bairros, na escolas, trabalhamos muito. Nós temos um grupo de pessoas que trabalham conosco e é um trabalho bastante sério, levado pelo bombeiro. Os índices de acidentes, nós temos ocorrências de crianças brincando com triturador de carne, chegaram a colocar a mão dentro do triturador de carne. Essas são as imprudências mais comuns, assim, tanto de criança, tanto da criança quanto dos pais? Olha, tanto das crianças como dos pais, mas como disse o doutor, o acidente de casa, o local que mais ocorre o acidente dentro de casa é na cozinha. Então o bombeiro ele tem até um dilema que nós brincamos lá, que cozinha não é lugar de criança, porque é ali que 75% dos acidentes ocorrem com a criança. Você tem facilidade de faca,
equipamentos domésticos, né? Liquidificador, batedeira, você ter o fogão, que é o campeão na cozinha de acidentes, né? Há um descuido muito grande dos pais, criança mexendo no forno, subir na pia, cair da pia, subir em armário, cair em armário. Então, na cozinha, 75% é o número de acidentes que acontece dentro de uma residência. Certo. Uhum. Muito bem, então. Agora, as escolas que estiverem interessadas em, de repente, ter essa orientação dessas bases que vocês têm lá, como que elas devem fazer? É só ligar para o Corpo de Bombeiros através do telefone 47991234, pedir para falar com o gabinete de instrução e agendar uma palestra. Lembrando que não é só escola, né? Sociedade de bairros, condomínio, creches, até mesmo um grupo de pessoas, né? De uma empresa que queira ter um trabalho preventivo, educativo, é só ligar para o bombeiro que nós vamos agendar essa palestra. Tá certo, isso normalmente é agendado rapidamente? É agendado rapidamente, ou eles vão até o Corpo de Bombeiro, ou uma equipe do bombeiro vai até o local e faz o trabalho de orientação. Muito bem. Doutor, o senhor acha que o município atualmente está bem aparelhado para atender esse tipo de situação? As pessoas elas conseguem atendimento rápido e eficiente? Sim, eu acredito que sim. Por força do treinamento que eu venho acompanhando do Corpo de Bombeiros, eles estão cada vez mais treinados para isso. Isso não era assim antigamente, eles estão tendo cada vez mais treinamento na área médica. Eles têm vários paramédicos trabalhando junto com eles ali, vários bombeiros paramédicos, coisa que não existia 1 ou 2 décadas atrás. Começou há 1 ou 2 décadas atrás de acontecer, de os bombeiros começarem a se especializar no resgate. Fora esse atendimento de resgate, o senhor acha que é justamente isso que eu queria que o senhor falasse a respeito dos hospitais? O senhor acha que eles estão melhor aparelhados para atender a esse tipo de situação? A medicina evolui, como todas as coisas no mundo, né? E nossos hospitais têm uma condição de atendimento variável aqui em Mogi das Cruzes, infelizmente, né? Agora, no caso de queimados, por exemplo, nós não temos um atendimento específico. Não existe um centro de queimados aqui em Mogi das Cruzes. Eles são encaminhados para hospitais específicos que têm vagas para queimados fora de Mogi das Cruzes. Seria importante que a região tivesse um hospital para queimados, por exemplo? Sim, isso seria de grande valia para uma população tão grande como a nossa não poder contar com alguns leitos específicos para queimado. Não temos isso aqui. Muito bem. E são grandes, né, doutor? Principalmente nessa época de julho, né? Época de fogueira, né? Fogueira, fogos de artifício, né? Então são grandes queimaduras em mãos. De queimaduras, não sei. No ano inteiro tem queimadura. Sérgio, eu queria agradecer a sua presença, ao doutor também. Obrigado. O Diário Comunidade vai ficando por aqui. Só lembrando que as visitas às escolas do Corpo de Bombeiros de Mogi, elas podem ser agendadas através do telefone 4799-1234. O Diário Comunidade está terminando agora. Um bom dia e um ótimo fim de semana. Diário Comunidade.